Olá, pessoal. Vamos iniciar então mais um bimestre de aulas. Antes de iniciar, vamos fazer alguns comentários, né, do que a gente já está acostumado aí, mas é bom retomar. Os principais aqui são as nossas avaliações. Temos 3 avaliações, a V1, a V2 e a V3. O método para cálculo da nota final é a V1 mais a V2 mais a V3 dividido por 3, uma média simples, né? E aqui também temos o comentário das nossas faltas, 25% de 40 horas. Entretanto, a gente tem algumas disciplinas que têm 80 horas. Essas 25% também atende às de 80 horas. Aqui eu tenho um exemplo que eu passo para vocês. 10 horas, equivalente a 2,5 dias, é o permitido de faltas. Então, se atentem principalmente às faltas, porque é o que mais gera problema aqui para nós na escola, e tanto para nós quanto para vocês, né? Então, é importante considerar isso daqui, ó, principalmente. Ok? Então, vamos lá. Iniciaremos o nosso bimestre com as aulas de circuitos lógicos. Ok? E o que são circuitos lógicos? Circuitos lógicos a gente pode encontrar em diversos equipamentos eletrônicos, né? A gente pode encontrar aí no computador, nos nossos celulares, nas nossas TVs, em vários maquinários aí na linha industrial, né? Que é principalmente por isso que vocês estão fazendo este curso, né? Para trabalhar nas empresas. Então, a importância de circuitos lógicos. Mas por que este nome, né? Para vocês que já tiveram aula de CLP, podem lembrar que lá a gente fala de uma lógica de programação. Então, tudo que é lógico, ele trabalha aí na questão dos raciocínios, né? Raciocínio lógico é a parte mais voltada ao raciocínio e não aos cálculos. Então, compreende mais essa questão. E aqui vocês vão aprender a lógica binária, onde a gente vai ter os níveis de tensão, ou não tenho tensão, ou tenho, né? E normalmente é o quê? 0 e 1. Então, só para a gente fazer a introdução aí do que é circuitos lógicos. Então, seguindo, o que a gente vai aprender inicialmente aí na nossa disciplina de circuitos lógicos? A primeira aula que teremos aí, né, porque nós vamos iniciar agora, aula 1, sistemas de numeração. Então, nos sistemas de numeração, a gente vai falar não só do sistema de numeração decimal, mas também aí do binário e hexadecimal. Então, a início, a gente vai estar apresentando isso para vocês, né, a nossa proposta aí. Então, o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal utiliza 10 algarismos, né? A gente está bem acostumado aí. E a gente tem o que? O zero, que muitas vezes a gente até desconsidera ele, mas ele é muito importante, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos números nós temos aí? Nós temos 10 números, né? Por isso que é dito como sistema decimal e de base 10. O ideal seria que a gente representasse estes números, qualquer um deles, com 10 ao lado, que determina o quê? Que ele é base 10. Mas como a gente está acostumado, a gente simplesmente coloca o número, né? E já sabemos que é base 10. Entretanto, como a gente vai começar a trabalhar com outros sistemas de numeração, vai ser importante a gente colocar um número ao lado, né? Descrevendo qual que realmente é este número. Então, vamos observar aqui também números que representam as unidades. A gente acabou de comentar aí do 0 ao 9. Números que representam dezenas. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E números que representam centenas. 100, 110, 111, 200, 300 seriam as centenas. E após isso a gente teria milhar, né? Seria 1000, 2000, 3000. Mas por que lembrar isso daqui?
que a gente vai introduzir outros sistemas, eles são parecidos, né, têm o mesmo conceito, só que trabalham com menos ou mais números. Então aqui nós podemos observar o seguinte: temos um número como exemplo. Este número é o 385. Ok. O 385 a gente está desmembrando ele. Ou seja, eu estou separando em unidades, dezena e centena. Mas por que fazer isso? Isso não é muito de costume nosso. A gente simplesmente trabalha com os números que já estamos acostumados. Mas é importante desmembrar ele para quando a gente chegar logo mais no número binário e hexadecimal a gente vai entender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Ó. Foi desmembrado unidade. Qual que é a unidade do 385? É o próprio 5. A dezena deste número, o 80, que é o que? 8 vezes 10. Então a gente pode observar aqui, ó, 8 vezes 10, que temos a dezena, né, do nosso número, que é 80. 5 vezes 1, porque 1 de unidade, 10 aqui de dezena, né, por isso 5 e 80. E vamos ter a nossa centena, que é o que? Multiplicar o 3 por 100. Aí vamos ter 300. Por fim, nós temos 300 mais 80 mais 5. Ou seja, desmembrei o número em unidade, dezena e centena. Se eu somar essa unidade com a dezena e a centena, eu vou ter o número final, que é 385. Este número também, né, não é de costume, mas a gente pode representar ele em potência de base 10. Para quem lembra aí, está acostumado, né, ou não, né, mas é importante retomar esse aprendizado. Então, em base 10, como que eu vou representar esse número? 5 vezes 10 a 0. 10 a 0 a gente sabe que é equivalente a 1. Então é a mesma coisa que eu multiplicar 5 por 1. E 8 vezes 10 elevado a 1. Esse 1 representa o quê? A dezena, né? Que, ou seja, 10 elevado a 1 é ele mesmo, que é o próprio número 10. Então eu estou multiplicando 8 por 10, só que usando a potência de base. E a centena, como que eu vou representar esse 100 da centena? Vou representar por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é equivalente a 100. Então, se eu multiplicar aqui 3 vezes 10 a 2, é o mesmo que eu multiplicar 3 por 100. Tá? Então, aqui eu estou fragmentando o número na própria base. Por isso que a gente fala número de base 10. Então, se é um número de base 10, eu vou ter a potência de base 10. A gente vai ver adiante que se for binário, a gente vai ter uma outra base. Então, prestem bem atenção, né, nesse exemplo que foi dado, que vai ser importante para a gente falar dos outros números adiante. Então aqui a gente pode comentar um pouco já sobre o novo tipo aí, né? Alguns já conhecem esse sistema de numeração, mas ele é muito usado aí na eletrônica e na informática, até mais na informática do que na eletrônica. Então, por isso que começa aí, ó, com essa introdução, onde a gente está dizendo que os computadores são formados por circuitos digitais. A informação e os dados são codificados em zeros e em uns. Linguagem de máquina. Ou seja, a máquina propriamente dita, ela compreende somente essa codificação de números, né? Entre 0 e 1. Que logo mais, né, se vocês conseguirem assimilar, quando a gente tiver aula de eletrônica digital, a gente vai falar muito do conceito de transistores, ou seja, transistor como chave, né? Vocês aprenderam um pouco em eletrônica analógica, o que é um transistor. Entretanto, em eletrônica digital, eles trabalham muito no conceito de chave. Ou seja, se eu tenho um transistor desligado, equivale ao número 0. Se eu tenho um transistor ligado, equivale ao número 1.
Então, a gente pode observar isso, né? Primeiramente, o nosso sistema binário, bi2, somente dois números temos, que vai ser o que? 0 e 1. Então, 0 e 1 é os números que a gente vai ter. Diferente lá do nosso sistema decimal. O sistema decimal a gente tem 10 números, né? Então agora a gente vai ter só 2 e a representação é 0 e 1. Aqui vocês podem ver que a gente está falando sobre bit. E o significado de bit seria binary digit. Se a gente pegar as duas primeiras letras, mas a última letra dessa frase, né? Ou seja, isso aqui significa, traduzindo para o português, dígito binário. Então, esse bit que a gente ouve falar muito, nada mais é do que uma abreviação deste nome, né? Desse dígito binário. Então, o bit nada mais é do que a unidade mínima de informação com que os sistemas informáticos trabalham. Não só os sistemas informáticos, mas também o nosso sistema eletrônico. Então, o sistema de numeração binário utiliza combinações dos dígitos 0 e 1. O decimal a gente tinha uma combinação lá de 10 números. Agora, só vou poder combinar números entre 0 e 1. Né? Então, vocês vão observar o que? Se eu tiver que representar um número, por exemplo, se eu representar o número 5, eu já vou ter pelo menos 3 bits aí, né? 3 números para representar apenas um em decimal. Então, o que vai ser observado? Que no sistema binário, por ter menos número, eu vou precisar de mais combinações deles para representar o mesmo número, de repente, em decimal ou em hexadecimal, que é o que a gente vai ver adiante. Então, toda informação que circula dentro de um sistema de informática é organizada em grupos de bits. Então, a gente não consegue trabalhar a não ser com bits. Os mais frequentes são os múltiplos de 8 bits. 8, 16, 32, 64, 128. Vocês vão ouvir falar sempre dessa forma, né? É sempre múltiplos, né? A gente vai dar até nomes para eles depois. Vou mostrar para vocês adiante que essa sequência de números tem nomes específicos, né? Então, adiante a gente vai observar isso. Então, o que a gente pode ver aqui no sistema binário 0 e 1, para determinar o número de combinações com n bits, basta calcular 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n é a maneira da gente calcular essas combinações. A gente tem um exemplo aqui, ó, 1 bit equivale a 2 elevado a 1, que é igual a duas combinações possíveis. Então, se eu tenho somente 1 bit, eu posso ter 0 ou posso ter 1. Então, 2 elevado a 1, duas combinações possíveis. Agora, se a gente observar aqui neste outro exemplo, eu tenho 2 bits. E aí, como que eu calculo essas combinações? Nada mais é do que 2 elevado a 2 igual a 4 combinações. Então, nós podemos observar aqui esse 2 elevado a 2, que eu havia comentado com vocês também. Por que usar 2 agora? Porque a nossa base é 2, só temos dois números. E o número elevado a uma quantidade, né, de números, eu posso ter determinadas combinações. O que quer dizer isso? Eu tenho dois números, eu posso ter 0, 0, posso ter 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Então eu tenho 4 combinações usando dois números. É isso que, por essa fórmula, a gente pode perceber. Então, ó, passando adiante, a gente tem aqui 3 bits. 3 bits nada mais é do que 2 elevado a 3, igual a quantas combinações? 8. Perceba que à medida que a gente vai aumentando os bits, as nossas combinações vão dobrando, vão multiplicando, né? Então, eu tinha 2 bits, vamos iniciar lá antes de 2, a gente tinha 1 bit, eu tenho o quê?
2 combinações. Aí eu tinha 2 bits, tenho 4 combinações. Agora eu tenho 3 bits, tenho 8 combinações possíveis, né? Ó. Então eu posso com esses números formar essas 8 combinações. E a gente vai falar adiante que essas 8 combinações equivalem em decimal a um número, né? Então passando adiante, agora nós temos 4 bits, 2 elevado a 4, 16 combinações possíveis. E aqui a gente tem essas combinações aqui ao lado, né? Se vocês observar, todas as combinações possíveis. É lógico que não está as 16 aqui. Por isso que tem esses pontilhados. Mas representa, né, que podemos ter 16 combinações. Quando a gente vai falando em portas lógicas digitais, a gente vai falar em tabela verdade. E a tabela verdade usa essas combinações binárias para a representação dos números. E aí, seguindo, a gente pode ter o que aqui? De 4 bits, foi colocado agora 8 bits. 8 bits tem um nome característico. A gente pode chamar 8 bits também de 1 byte. Então, dentro da informática ou da eletrônica, vocês vão ouvir bastante, né? A questão do byte. Se eu tivesse 4 bits, eu posso ter um nome também? Posso. 4 bits a gente chama de nibble. É um nome para 4 bits. E 8 bits, 1 byte. E aqui a quantidade possível de combinações com 8 dígitos, né? 8 bits aí binários, 256. Perceba que ela vai aumentando, né? Se eu tivesse 5, seria 32. Se eu tivesse 6, 64. Se eu tivesse 7, 128 e 8 bits, 256 e assim por diante, né? Então a gente tem um aumento, sempre dobrando o valor de combinações possíveis, né? Então aqui a gente tem uma tabela, né? Se vocês observarem, essa tabela nada mais é do que já uma conversão entre decimal e binário, ou seja, a gente tem o equivalente em número decimal. Então vamos observar aqui deste lado, decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que no decimal eu só tenho um dígito e conforme eu passo essa mesma combinação aqui de números para binário, como o binário eu só tenho 2 números, a cada 2 ele vai começar o quê? A se repetir. O decimal vai se repetir, né, após os 10 números. Aí a gente começa a ter o quê? Do 0 ao 9, aí a gente vai ter o 10, o 11. O 10 nada mais é do que a combinação, né, entre 2 números ali, que vai dar a dezena, né? Agora o binário, a gente já começa a ter uma combinação após, né, o segundo dígito. Então perceba, 0, 1. Aí eu já tenho que fazer combinação. Ó. 1, 0 é equivalente a 2. 1, 1 equivalente a 3. 1, 0, 0 equivalente a 4. Então vamos perceber aqui. Ó. Se a gente pegar, né, vou colocar aqui de uma forma que vocês percebam melhor. 0, 1, 0, 1 equivale a 5. Perceba que eu tenho praticamente aqui, ó, 3 dígitos, né, com valor. Esse 0 ainda não temos, podemos considerar o valor, esse 0 inicial aqui. Mas eu tenho 1, 0, 1, que equivale a 5. Eu estou tendo 3 dígitos binários, que equivale a um número decimal. Então, perceba que em binário a gente vai precisar ter muito mais dígitos do que em decimal para equivaler o mesmo número. Entretanto, a gente trabalha em binário por quê? Pela questão do acionamento dos transistores. Cada número desse é como se eu tivesse ali um transistor desligado ou ligado, né, que vai estar chaveando uma combinação eletrônica, né, que vai produzir determinados efeitos. Então pensem sempre, eu tenho binário por quê? Porque eu estou chaveando
principalmente transistores. Tá? Então, por isso que tem. Só que a gente tem que reconhecer esse sistema de numeração, por quê? Porque em determinados momentos a gente vai ter que fazer essas conversões, trabalhar de um para outro, né? Para a gente entender bem o funcionamento. Vocês vão ter uma disciplina aí também que chama microcontroladores. A programação dos microcontroladores trabalha muito com binário e hexadecimal. E às vezes vocês vão ter que colocar valor binário ou hexadecimal, né? Que vai referir a um número decimal. Então, a importância de trabalhar aí com os sistemas de numeração. Então, se a gente observar aqui o 6, o 7, o 8, o 9, perceba que o 9 eu já tenho o quê? 4 dígitos para representar o 9. Porque a cada 2 ele vai aumentando a quantidade, né, de números que é necessário. Então, o 9 é 1001. Mas por que eu estou falando 1001 e por que eu não falei 1001, né? Nos números binários, a gente não fala igual no número decimal, né? Eu não falo 10, eu falo 10. Eu não falo 11, eu falo 11. Então, se atentem a isso, né? A gente não vai falar que o 2 passa a ser 10. O 2 em binário é 10. Então, essa é a maneira correta da gente falar. Então, continuando, a gente pode observar aqui. O valor da posição é indicado pelo expoente da base do sistema numérico. Esse valor aumenta da direita para a esquerda, né? Conforme o comentário aí. O valor da posição do bit mais significativo será a base elevado a n menos 1, número de dígitos, né? Então, isso seria uma fórmula básica aí para a gente conseguir, né, ter esse valor de bit aí mais significativo. Então, vamos observar aqui, ó, LSB do inglês list, significante bit, ou seja, bit menos significativo. Isso aqui é importante para nós. E o MSB, bit mais significativo. Então, o binário, o número binário sempre enxerga da direita para a esquerda, aonde na extrema direita a gente tem o bit menos significativo, talvez o bit que vale tem um valor menor, né? Assim como o nosso sistema decimal, se a gente pegar o da direita, né? Se eu tiver o número 102, o número 2 é a unidade, teoricamente é o que tem menor valor, né? E o 1 representa a centena. Está na esquerda, é o número de maior valor. Então, não deixa de ser, né, igual assim, né, comparando o nosso número binário. Aqui eu tenho o número binário 1, 0, 1, 0, 1, 1. Né? O bit menos significativo é o 1 aqui da extrema direita. E o bit mais significativo é o 1 aqui também da nossa extrema esquerda. Então, este daqui tem um valor maior, né, teoricamente, do que esse daqui. Então, a base é o elemento diferenciador entre o número do sistema binário e 1 do sistema decimal. Portanto, 101, por ser o número base 2, é lido 101. Já 101, por ser um número de base 10, é lido, né, como 101. Então, isso a gente comentou já. Ou seja, se for binário, leio número por número. Se for decimal, eu leio o número completo, aí como a gente já está acostumado, né? Desde sempre. Unidade de informação, sistema binário. Então aqui a gente pode observar o seguinte. Os nomes, né, principais aí que a gente ouve. 1 byte, 8 bits. 1 kilobyte, 1024 bytes. 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. Então, isso aqui é referência de nomes, tá? Que a gente ouve aí, que a gente usa, que é muito comum aí no nosso dia a dia. E
o tão falado bit, né, que a gente comentou já, nada mais é do que a menor unidade aí de um número, né? Então a gente tem o 0 e o 1. Então esse é o sistema binário, para vocês conhecerem aí, né? Primeiramente o binário, né? Agora a gente vai passar aí adiante a falar um pouquinho do hexadecimal, que é um outro sistema de numeração. Então vamos lá, a gente falou, lembrou um pouquinho o decimal, que não é muito habitual a gente desmembrar o número, mas desmembrando um número decimal, a gente conseguiu perceber a unidade, dezena, centena. Aí a gente foi para o binário, binário, bi, somente 2 dígitos, só 0 e 1. E aí a gente também conseguiu perceber o que? Para mim representar um número binário, eu preciso de mais dígitos, né, que equivale ao número decimal, porque eu tenho menos números representando. E lembrando que o binário é uma representação dos nossos transistores, se está desligado ou está ligado. Lembrem sempre disso, né, que é o foco aí da eletrônica e da informática quando trabalha no sistema binário, também chamado sistema de máquinas. Aí a gente vai observar agora aqui que temos uma outra base de numeração. Sistema de numeração hexadecimal. Hexa. Opa, agora eu não tenho poucos números, né? Eu tenho mais números do que o decimal. Então o hexadecimal, né, vai equivaler ao quê? A 16. 16 números. Então nós vamos ter o quê? Vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudou alguma coisa do decimal? Não. Mas agora sim muda. O 10 equivale à letra A, o 11 a B, o 12 a C, o 13 em decimal, né, em hexadecimal, seria o quê? Nossa letra D, o 14 a nossa letra E e o 15 a nossa letra F. Então a gente tem 16 dígitos. Agora, para confundir um pouquinho mais, a gente vai enxergar as letras também como um número quando a gente fala de hexadecimal. Quando vocês verem essas letras do A até o F, elas têm um significado, né? Então equivale a um determinado número. Então, o que mudou? A representação numérica. Eu posso ter mais possibilidades de números com o hexadecimal? Sim, né? Eu posso ter muito mais números com menos. Então perceba, o binário eu preciso ter muitos números para formar um número, né, equivalente ao decimal. O hexadecimal eu preciso ter menos números, né, menos dígitos para formar um número muito maior em decimal. Então a gente vai percebendo, né? Lógico que aqui a gente tem uma tabela que mostra somente do número 0 até o nosso número 32, né, decimal, e a gente vai perceber o número hexadecimal. Se vocês olharem aqui, ó, o nosso número 32 decimal, em hexadecimal eu represento ele em 20. Ou seja, eu já estou ganhando 12 números aqui na representação. Por quê? O hexadecimal eu tenho 16, né? 16 dígitos aí possíveis para combiná-los ele. Então eu já estou ganhando 12 aqui. Imagine, conforme a gente for aumentando a nossa numeração, né? O hexadecimal vai ganhando mais valores ainda. Ou seja, eu posso ter um valor muito maior com uma representação numérica menor. Isso daí vai dar muitas possibilidades na nossa eletrônica digital, na nossa informática, né? Então, essa é a importância do sistema hexadecimal. Então, vamos perceber aqui, ó, a gente falou do decimal, após 10 números ele começa a fazer combinações. O hexadecimal só vai começar a fazer essa combinação após 16 números, né? Quando a gente fala 16 números, a gente não pode esquecer do zero, né? Então é do 0 ao F, eu tenho o quê? Do 0 ao 15, mas nada mais é do que
16 dígitos, né? Então perceba aqui, ó, se a gente pegar o hexadecimal, né, eu vou até circular ele aqui, ó, 15, né? Esse hexadecimal, que é o número 15, já estamos representando ele com um decimal em 21, né? Entretanto, esse 15 hexadecimal que a gente vê aqui não é o mesmo 15 decimal, porque o 15 decimal, em hexadecimal, eu vou representar ele como F. Então perceba que após o F, eu começo a fazer combinações com o hexadecimal. Então, se a gente apagar aqui, para vocês enxergarem melhor aí, ó. Hexadecimal até o F, ele foi sem repetir. Após o F, eu começo a repetir. Mas essa repetição equivale ao quê? Número 16 decimal. Então perceba que o 1, 0 aí em conjunto, né? O número 10 em hexadecimal eu vou falar assim também, né? Ele representa o 16 em decimal. Aí eu vou fazendo as combinações adiante. 11 hexadecimal equivale a 17 em decimal. Então, o hexadecimal nos dá uma possibilidade muito maior aí, né, de números, de representações numéricas. É um dos mais usados? Podemos dizer que sim. Tanto o hexadecimal quanto o binário aí, né, são muito utilizados na linguagem de máquina. Então aqui a gente pode observar o quê? Pela tabela é possível observar que a contagem recomeça a cada 16 dígitos. Então essa é a grande questão aí do hexadecimal. E os valores da posição da numeração hexadecimal serão as potências de base 16. Né? Ela segue o mesmo padrão da decimal. Decimal, base 10. Binário, base 2, que é só 2 dígitos. E hexadecimal, por ser 16 dígitos, a base vai ser o próprio 16. Então, como que é a representação? 16 elevado a 0. Né? Eu tenho 1, apenas um dígito. 16 elevado a 1, eu tenho quantos dígitos possíveis, né? Quantas combinações? Aí 16. 16 elevado a 2, eu já posso ter 256, né? Combinações possíveis aí dentro do hexadecimal. 16 elevado a 3, 4.096. Então perceba, se a gente pegasse em decimal, 10 elevado a 1, próprio número 10. 10 elevado a 2, 100. Agora, em hexadecimal, 16 elevado a 2, eu já tenho 256, né? Eu já posso representar um número bem maior aí, né? De possibilidades. Então, a gente tem essa tabelinha, né? Com alguns números, tanto decimal e hexadecimal. E após esses números, a gente consegue representar muitos outros, né? Então, pessoal, para a gente treinar um pouco a proposta, né, que foi passada aí para vocês, a aprendizagem aí um pouco sobre os sistemas de numeração, a gente vai propor aí 2 exercícios, né? Um exercício é escrever no caderno a numeração decimal, hexadecimal e binária de 0 a 100. De 0 porque o 0 é muito importante aí, né? Em todos esses sistemas aí. Em forma de tabela conforme exemplo. Se a gente observar aqui o nosso exemplo, a gente tem 3 colunas. Cada coluna eu tenho a representação de um sistema de numeração, decimal, binário e hexadecimal. Então, isso aqui é bom já acostumar um pouco com essa tabela, que na hora que a gente for trabalhar com conversão, né, de números, que é a próxima aula, nossa aula 2, vai ser sobre a conversão desses números. É lógico que aqui a gente só está convertendo os números de 0 a 15 nessa tabela. E vocês vão fazer uma tabelinha de 0 a 100, né? Vão tentar fazer esta tabela, vão
estudar, pesquisar aí também, né? Para formar uma tabela de 0 a 100, decimal, binário e hexadecimal, que vai nos ajudar muito nas nossas conversões depois. Um segundo exercício é um sistema de numeração que não foi falado, ele não é muito mais utilizado, né? Já foi bastante, mas é importante vocês também saberem que ele existe, né? E as aplicações dele. Ele foi muito utilizado aí, né? Em eletrônica, na área de CLP, né? Até hoje a gente tem muito CLP ainda que na programação ele usa esse sistema de numeração que é o chamado octal, né? Então vocês vão pesquisar o que é esse sistema de numeração octal e escrever aí no caderno uma numeração de 0 a 25 deste sistema. Pode escrever da mesma forma, né? Coloca só uma tabelinha de decimal e octal e escreve a numeração 0 a 25 e em octal. Como que eu represento este número? Tá? Então é um outro sistema aí de numeração bem característico. Então, esta aula por hoje é mais conhecer, né, esses sistemas de numeração, perceber também que o nosso decimal, ele muitas vezes a representação dele é diferente, né, do que só o número como a gente conhece, e perceber os outros sistemas de numeração. A próxima aula estaremos falando sobre conversão desses números, né? Como que eu posso converter um decimal em binário? Ou como que eu posso converter um número binário em decimal? Ou um decimal em hexadecimal? Ou um hexadecimal converter para binário? Então vamos trabalhar com várias conversões aí desse sistema. E por que, né, aprender sobre esses sistemas de numeração? Simplesmente porque na informática, eletrônica, microcontroladores, CLP, a gente muitas vezes nas programações precisa utilizar desses sistemas de numeração, seja para programar ou para reconhecer um número. Então, bons estudos e até a próxima aula.